Salve Maria Santíssima, hoje, no quarto dia das nossas reflexões do mês de junho, acerca do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos dar início à segunda etapa, que é Vamos a Belém. Essa etapa estará dividida em 3 reflexões, e hoje nós vamos meditar sobre o coração que se revela a nossa fé. Antes de iniciar, verifique se já está inscrito no canal da Filhos de Maria, para não perder os vídeos, e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De início, o coração do menino Deus, ou seja, o coração do menino Jesus, é tão frágil quanto o nosso coração. Essa fragilidade, ela não deveria de certa forma ser surpresa para nós. Quando nós imaginamos o menino Jesus, nós podemos ter aquela imagem de uma criança diferente das outras, que já nasceu ali com certa capacidade além dos bebês normais, vamos por dizer assim, que já nasceu ali com potencial a mais que os outros, mas nós sabemos que não é bem assim. O coração do Deus menino é tão frágil quanto o nosso, porque Cristo nasceu igual a qualquer outra criança. Cristo nasceu uma criança. E não existe isso, uma criança nasceu mais capaz do que a outra. Não. Todas as crianças nascem iguais. São crianças, são os bebês recém-nascidos. O que um bebê poderia fazer que se destacaria mais do que o outro? E com nosso Senhor não foi diferente, era só uma criança ali. Então, tão frágil quanto nós também somos quando nascemos. E é essa visão que nós temos, muitas vezes, de forma, como eu posso explicar? De uma forma cega, porque nós vemos ali uma criança, que na verdade é Deus, e nós já imaginamos, nossa, essa criança deve ser muito diferente das outras. Mas quando nós buscamos entender o mistério da encarnação, nós percebemos a ausência da nossa fé. Porque se nós entramos sem fé na gruta de Belém, nós temos somente o sentimento de pena. Ou seja, se nós tentarmos meditar acerca da encarnação do Verbo, nós temos somente o sentimento de pena, porque nós vemos ali uma criança que nasceu em situações não agradáveis, vamos por dizer assim, em uma manjedoura no meio a animais. E é essa visão da ausência de fé que faz com que nós sejamos capazes de sentir somente a pena e nada mais. Não sentimos ali o conforto, porque Deus escolheu nascer na simplicidade. Sentimos somente a pena. E de fato, em nossa visão humana, nós queremos que Deus mereça sempre o melhor. Nós queremos sempre ofertar o melhor a Deus. E isso não está errado. Nós devemos dar o melhor a Deus. Mas quando nós não buscamos entender o motivo de Jesus Cristo nascer num lugar tão simples, nós acabamos adquirindo, de certa forma, um Deus luxuoso em nossa mente. Todos os mistérios acerca de nosso Senhor Jesus Cristo exigem da nossa fé, e principalmente o mistério da encarnação. Porque quando buscamos entender esse mistério, quando nós tentamos entender a encarnação do Verbo, nós caímos nesse questionamento que falei, de não saber por que Deus nasceu num lugar tão simples. Mas um dos motivos ao qual podemos chegar em reflexões do porquê Deus nasceu num lugar tão simples, o menino Deus quis nascer em um lugar tão simples, era para mostrar que as riquezas desse mundo não servem de nada para ele, que as riquezas desse mundo não são nada diante dele. E aos olhos da fé, aquela frágil criança é nada mais, nada menos que o Verbo encarnado. Naquela fragilidade, naquela simplicidade, ali está Deus. Deus não está nas grandes coisas, nos grandes monumentos. Deus não está nas grandes estátuas. Deus não está nas grandes igrejas, vamos por dizer assim,
feitas somente para agradar a luxúria. Deus está na fragilidade e na simplicidade do dia a dia do ser humano. Deus está no nosso dia a dia de forma simples. Ele não vem cheio de arranjos de ouro, cheio de grandes enfeites. Ele vem até nós de forma simples. Vem até nós de forma humilde. E somos nós muitas vezes que queremos estar no patamar de ouro. É por isso que nós devemos ser guiados pela luz da fé. Porque aquele privado da fé não vê Deus ali no presépio. Vê um menino como qualquer outro, vê uma criança como qualquer outra. E quando somos guiados pela luz da fé, quando nós vemos a iluminação da vida que a fé nos concede, nós conseguimos enxergar ali o verdadeiro Deus. Nós conseguimos enxergar na simplicidade o Deus que se fez homem por nós. O cristão vê o Verbo que se fez carne. O cristão vê um Deus que se rebaixou ao nível humano, adquirindo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades da carne. Jesus se fez servo, ou seja, aquele que é o único Senhor, se fez servo, se revestiu de carne humana, se revestiu da simplicidade humana. Então, por que é que muitas vezes nós buscamos ser totalmente o contrário desse exemplo que Deus deu para nós? Ao invés de querermos ser pessoas simples, nós queremos ser os maiores, os melhores, os mais capazes. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa capacidade, nós nunca estamos satisfeitos com o nosso potencial. Ao invés de querermos ser melhor que nós mesmos, nós queremos ser melhor que os outros. E é isso que faz com que nós acabemos nos afastando de Deus. Porque enquanto nós queremos sempre ser melhor que os outros, Deus se fez igual aos seres humanos. E sem fé nós somos incapazes de perceber isso. Sem a fé nós não podemos perceber aquilo que Deus fez por nós. O fato de Deus ter se feito carne, ter se feito ali humano, rebaixando-se, abatendo-se, para que pudesse ter ali os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Isso é um dos maiores mistérios da nossa fé. O mistério da encarnação é um dos maiores mistérios, se não o maior mistério, porque a mente humana jamais será capaz de entender como é que um Deus consegue se rebaixar ao ponto de se tornar humano e abrir mão da própria vida simplesmente por amor, por nos amar. E é triste saber que muitas pessoas tratam isso como uma coisa qualquer, não veem ali a importância desse sacrifício, dessa encarnação. E isso é nada mais, nada menos do que a ausência de fé. E nós também estamos propícios a cair nesse pensamento. Porque sem a fé, Jesus se torna para nós aquilo que Ele é para muitos, um Deus desconhecido. Nós não buscamos mais conhecer verdadeiramente os mistérios divinos. Nós não buscamos mais verdadeiramente conhecer o amor de Deus. E é isso que tem nos afastado cada vez mais da igreja, de Deus, dos nossos irmãos, das nossas famílias. Estamos nos distanciando porque estamos dando espaço a outros deuses, a falsos deuses em nossas vidas. Nós temos hoje inúmeras maneiras de propagação para essas crenças duvidosas, como por exemplo a crença nos signos. O que isso nos afasta de Deus é até difícil calcular, porque nós paramos de crer na autoridade divina para crer que um ser humano é capaz de ditar o nosso futuro, é capaz de dizer ali o que é que pode acontecer conosco em um determinado dia. Começamos a crer que estrelas têm um poder maior do que Deus para saber o desenvolvimento da nossa vida. E isso é triste, porque essa idolatria vem crescendo cada vez mais e sendo aclamada. Então, que nós possamos buscar cada vez mais entender o Sagrado Coração, entender o coração do Deus menino, porque o coração de uma criança
é puro. E nós podemos dizer que Jesus permaneceu com o coração de uma criança, com aquele coração puro, incandescente de amor, aquele coração que queima. Nós vimos no primeiro dia de reflexão a apresentação de Jesus, a maneira como Jesus se apresentou a Santa Margarida. Eis aqui o coração que tanto amou o mundo, não poupou esforço. Ou seja, o mistério da encarnação do Verbo vai além de um Deus que se fez carne, vai além de um Deus que morreu por nós, porque Ele tem em si a perfeita definição do amor. Então, para hoje, a mensagem final que quero deixar é que nós possamos, na nossa humanidade, na nossa simplicidade e humildade, tentar conhecer o amor de Deus, tentar conhecer o amor que vem do céu, porque esse amor é verdadeiro e ele não vai, em hipótese alguma, tentar nos desviar daquilo que é certo. Que nós possamos lutar para alcançar esse verdadeiro amor e para amar verdadeiramente também. Nós devemos, acima de tudo, entrar na gruta de Belém com os olhos daquele que crê, daquele que enxerga na fragilidade da criança um Deus que nos ama.